Olá, bem-vindos de volta ao Apollo Channel. Aqui nós falamos de fenômenos naturais e também de astronomia. Esta semana nós fomos invadidos por imagens assustadoras da chegada do furacão Aida ao estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. E logo, toda aquela situação dramática nos lembrou do furacão Katrina. Há 16 anos, o furacão Katrina pegava essa mesma região e, em particular, a cidade de New Orleans, de forma arrasadora. Mas será que estamos diante de um novo furacão Katrina? Bom, as comparações dos dois furacões já estão rolando aí ao longo da semana e nós vamos ver. Olha só isso, que impressionante! Eu acessei o World View da NASA para ter uma comparação do tamanho dos dois furacões. Se a gente pegar a imagem de satélite do dia 28 de agosto de 2021, olha só aqui o furacão Aida, enorme, sobre o Golfo do México. Ele pega praticamente a metade do Golfo do México. Vamos fazer uma medição aqui do centro do furacão, ou seja, do olho de Aida até a sua borda externa. A gente tem aproximadamente 470 quilômetros de raio. Agora, voltando no tempo, 28 de agosto de 2005, olha só o enorme furacão Katrina, também chegando à região de New Orleans, na costa da Louisiana. Ele é ainda maior que o Aida, chegou à categoria 5 antes de atingir o solo norte-americano, medindo do centro do olho do Katrina até a sua borda externa, 700 quilômetros aproximadamente. Uma boa diferença do Aida, não é? O Katrina e o Aida atingiram coincidentemente o solo da Louisiana no dia 29 de agosto. O Katrina, depois de passar pelo sul da Flórida, atingiu a potência máxima de ventos, categoria 5, sobre o Golfo do México, com rajadas de 280 km por hora. Tocou o solo da Louisiana um pouco mais enfraquecido, pegando em cheio New Orleans. 1.800 pessoas morreram em decorrência do Katrina, a maior parte na Louisiana e no Mississippi. E ele foi o terceiro furacão mais letal da história dos Estados Unidos, mas foi o furacão que mais causou prejuízos econômicos, totalizando 163 bilhões de dólares, de acordo com a estimativa da Organização Meteorológica Mundial. Os diques em New Orleans não suportaram a força do Katrina e quebraram. Você sabia que depois de um ano, o Corpo de Engenheiro do Exército Norte-Americano assumiu que as estruturas tinham sido construídas com materiais de baixa qualidade e cerca de 80% de New Orleans foi destruído. 2/3 da cidade tiveram inundações causadas pelas falhas das barreiras de proteção. Enquanto isso, o Aida fez outro trajeto. Ele veio pela Ilha da Juventude, oeste de Cuba, na categoria 1, mas ao atingir as águas quentes do Golfo do México, chegou à categoria 4, com ventos destruidores de 240 km por hora, antes de chegar à Louisiana. Aida é o quinto furacão mais forte dos Estados Unidos e gerou grandes danos à rede elétrica, afetando mais de 1 milhão de pessoas na Louisiana. O que se sabe é que o impacto econômico poderá ser ainda maior do que foi causado pelo furacão Katrina. É a avaliação da Organização Meteorológica Mundial, que deve ter uma estimativa, então, dos prejuízos finais dentro de um mês. Ou seja, o Aida poderá superar o Katrina em danos. As evacuações antecipadas ocorreram nos dois furacões, mas é evidente que no furacão Aida ela foi mais eficaz. Com a chegada do Aida, um grande trabalho de evacuação obrigatória nas partes desprotegidas por diques também começou dias antes. E isso fez total diferença no número de vítimas fatais. Depois da tragédia do Katrina, os diques foram reconstruídos de maneira mais adequada, com revestimento em bilhões de dólares nos sistemas de proteção contra enchente. Mesmo os diques reforçados não são capazes de conter 100% superfuracões como o Aida. Não se pode ignorar a força destes fenômenos da natureza e por isso os alertas e evacuações são tão importantes. Como o furacão, o Aida fez 6 mortes confirmadas, 2 na Louisiana, 2 no Mississippi e 2 no Alabama.
Ainda como tempestade tropical, Aida foi arrasador em outras localidades, deixando mais vítimas fatais em Nova York e em New Jersey. Bom, em 16 anos, muita coisa mudou. As previsões se aperfeiçoaram, os alertas avançaram, assim como a prontidão diante dos terríveis fenômenos da natureza. O Aida teve sim semelhanças com Katrina, principalmente em relação à extensão dos danos e os custos. Mas em relação às vítimas fatais, o Aida felizmente foi bem diferente do Katrina. E os investimentos na última década em sistemas de proteção de New Orleans desta vez fizeram total diferença, assim como um trabalho eficaz de evacuação, diante dos alertas da terrível tormenta Aida. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe nossas informações, se inscreva no canal e divulgue nossos sites apolo11.com, painelglobal.com.br. Um beijo grande, muito obrigada!